casa, ao presidente e aos que compõem a mesa, aos que estão nos acompanhando no plenário desta Câmara. Meus colegas de conselho como é que eu posso dizer, incumbiram da tarefa de explicar quais foram as mudanças que nós, enquanto conselhos, identificamos para a necessidade de um melhor trabalho e quais fatores motivaram que assim fossem feitas. Então, quais foram os primeiros registros de irregularidades, não irregularidades por assim dizer, de coisas que comprometiam o andamento regular do Conselho. A primeira delas foi que o Conselho não era paritário entre sociedade civil e poder público. Então, essas cadeiras precisavam ser divididas igualmente entre sociedade civil e poder público. Por isso, colocamos 8 cadeiras para o poder público e 8 cadeiras para a sociedade civil. O outro ponto que nós identificamos frágil na composição do Conselho é que o Conselho ele destinava assentos à instituição, onde nós acreditamos que o correto para que haja uma democracia é que ele fosse destinado a segmentos. Exemplo, ele não pode ser dado a determinado sindicato ou associação rural, mas a todos os interessados do movimento rural como um todo, que vão fazer suas eleições e indicarem um representante. Da mesma forma dos movimentos religiosos. A gente não pode dar uma cadeira ou para a igreja A, B ou C, mas para o movimento religioso como um todo, que vai ter o seu representante, que vai ter o seu assento no Conselho. Então, na situação em que encontramos o Conselho, quando eu assumi, quando meus colegas assumiram na qualidade de conselheiro, existia essas duas fragilidades. A primeira, que não era paritário, e a segunda, que ele fazia indicação a determinadas instituições ou órgãos. Então, depois de muitas reuniões, depois de muita discussão, na acepção boa da palavra, chegamos ao modelo proposto ao Poder Executivo e que foi encaminhado para essa casa. Acreditamos que conseguimos, dentro da nossa deliberação enquanto Conselho, abordar todos esses pontos e conseguir fazer uma lei onde a juventude pudesse estar representada ali. Fico à disposição para qualquer esclarecimento que vocês tenham ou precisem e, basicamente, o tema. Oi? Os vereadores estão abertos a fazerem perguntas. Felipe, eu agradeço a sua vinda a esta casa, assim como todos os jovens que no dia de hoje se apresentam aqui em busca de melhorias para a juventude de nossa cidade. Eu escutei atentamente o seu pronunciamento, a sua fala, explicando da legalidade do Conselho e da proposta que vocês mandaram para esta casa, mas eu quero lembrar a você, a Vossa Senhoria, que esta casa aqui é uma casa de leis e ela vai analisar a proposta e mudar o que for necessário. Entendeu? Nós não somos obrigados a acatar o que veio do Poder Executivo, porque na sua fala deu-se a entender dessa forma que esse modelo seria o modelo correto, mas quando o projeto necessita de vir para o Poder Legislativo é para ser avaliado, modificado, dentro dos trâmites do regimento dessa casa e respeitando a Constituição Federal. Então, a gente vai analisar o projeto. Essa audiência do dia de hoje é para escutar vocês, as ideias, escutar os vereadores, para a gente chegar a um consenso sobre isso, entendeu? Eu agradeço. Boa tarde, Felipe. José Valdir. Ouvindo a sua explanação em relação à quantidade de participantes, de membros do Conselho, são 16, né? Vocês buscaram a paridade entre Poder Executivo, Poder Público e sociedade civil organizada. Beleza. Mas, em caso de empate, qual o critério de desempate nesse Conselho?
Porque, assim, geralmente os conselhos têm 9, 7, 11, 13, 5, mas com 16, se empatar, 8 votar a favor e 8 contra uma proposta, como é que desempata? Não, na maioria dos conselhos, a composição é paritária. Sempre tem o mesmo número entre sociedade civil e poder público. E as questões de desempate, como você está falando, ela fica a cargo do regimento. De conselho para conselho, ela pode variar. Mas aí, a maioria deles, ou é voto do presidente, ou se tiver mais de um projeto, eles retiram o menor para votar só entre os dois principais. O conselho já existia. Tem um regimento esse conselho? Tem um regimento, sim. Aí, nesse regimento, você já viu qual é o critério de Não, desempate? de cabeça eu não sei qual é o conselho Só tem a proposta de regimento, que a Camila estava falando. Então tudo bem. Então seria bom que vocês anexassem essa proposta de regimento junto para que a gente até pudesse melhorá-la. Felipe, você falou aí que tudo que você explanou aí, eu só queria relembrar uma coisa como conselheira. Quando houve a mudança da lei, nós estávamos, o conselho está sem diretor, sem presidente. O antigo presidente era Thaleson, ele por motivos maiores teve que se afastar. Então, o que o conselho resolveu? Resolveu fazer uma reunião para designar a nova diretoria, reformular a lei, não era isso? Que está tudo em ata, designar a nova lei, deixar o conselho paritário, porque devido à saída de alguns membros que pediu desistência do conselho, a exemplo do SEBRAE, que pediu desistência, alguns não ficaram paritários. Então, resolvemos fazer a nova lei, assim como na Conferência da Juventude, já foi pedida a reformulação da nova lei da juventude. Então, por isso que já encaminhamos para cá. Quando fizemos a reforma dessa lei e mandamos para cá, todo o conselho foi de acordo e todo o conselho estava junto nessa decisão. Como o Thaleson tinha saído, nós enviamos para cá, porque precisa que o conselho, a lei esteja formulada, aprovada, para que se haja a nova diretoria desse conselho. Foram criadas 3 emendas do vereador, colocadas 3 emendas. Uma das é o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Como na reunião nós já tínhamos comentado que era quem indicava um agricultor, um membro da agricultura, era o NIARP, mas como o NIARP, bem como você também, Vossa Excelência Marco Atiba, já foi procurar saber porque o NIARP não está mais, né? Você mesmo nos falou que estava extinto. Eu disse a vocês que estava extinto e você foi atrás. Já a representação, a emenda modificativa, que acrescenta 2 representantes do Poder Legislativo, como nós sabemos, nos outros conselhos e nesse mesmo, são 2 representantes, só que um é titular e o seguinte é suplente. Então, já existe na lei, aqui no artigo 2, no inciso 2 do artigo, o mandato dos conselheiros e os respectivos suplentes. A lei vem pedindo no artigo 1, aliás, no artigo 2 vem pedindo um representante, só que em consequência já vem pedindo a lei, no mesmo artigo, já vem pedindo suplente. Certo? E o outro, a outra emenda aditiva é um representante do movimento juvenil. Com a criação desse representante do movimento da juventude de Pombal, tem que ser criado outro. Ou é criado outro, me fugiu a palavra agora, outro representante para ficar paritário, ou retirado um para ficar paritário.
Então, é assim que ele sugeriu essas emendas, de acordo com o que ele pediu, foi assim, mas sendo que, na reunião do Conselho, já ficou acordado desse jeito. Os representantes estão aqui, estavam na reunião, então eles também, se puderem fazer uso da palavra e comentar sobre a reunião, a última reunião que houve, eu agradeço também enquanto conselheira. Remetendo-me à fala de Vossa Excelência, vereador Marcos, de fato, o Conselho não tem nenhuma autonomia ou ingerência para que ele aprove as leis da Câmara. Isso a gente bem sabe que é completamente a atribuição de vocês e nós não queremos nos intrometer nessa atribuição. Mas, diante das emendas, falando não só tecnicamente como jurista, mas também como interessado enquanto Conselho, o que a gente pode observar é, de fato, isso que a Princesa está nos falando. O primeiro ponto é que tiraria a paridade do Conselho, o que ficaria ruim, porque um ramo de representação teria mais voz que outro, e um Conselho é um ambiente democrático, onde eles têm que... O equilíbrio é necessário para que a democracia não tenha abstrações. E quanto à questão de outro Conselho, não existe hierarquia entre conselhos. Os conselhos são independentes entre si e um não pode interferir na atividade do outro. Isso aí eu já vejo como inconstitucionalidade. Mas, quanto à questão das cadeiras, é absolutamente possível, desde que seja respeitada essa questão de paridade, para que seja preservada também a democracia. Presidente, eu gostaria de entender uma coisa primeiro, para começar. O que é que aconteceu? Qual foi o problema que causou a atual lei? Certo? Para poder a gente interpretar o seguinte, pelo menos eu quero ver o que é que está tendo necessidade de mudança. Certo? A questão da paridade, isso é bem claro. O Conselho tem que ser paritário, certo? Metade sociedade civil, metade poder. Isso é normal. Com relação à presidência, aí é questão interna. Sempre eu sei que o presidente dos conselhos deve ser da sociedade civil. Isso aí é também constitucional, inclusive tem emenda constitucional que fala isso, certo? Agora, a composição, eu já entendo e compreendo, Felipe, concordo com você, irregular a questão da falta de paridade, isso aí é claramente irregular. Agora, segmentos e não instituições, é que, infelizmente, a gente tem que definir. E a lei, como você é jurista, você sabe, ela tem que ser dura e seca, clara, que não deixe espaço para nenhuma dúvida. E a gente não pode colocar, por hipótese nenhuma, um representante de um segmento sem definir que segmento ou quem é que vai nomear essa pessoa. Né? O conselho ele será nomeado por quem? Pelo prefeito, através de um decreto. Então tem alguém que vai nomear o conselho. Quem é que vai indicar os nomes da sociedade civil para o prefeito? Tem que ter alguém, dentro das suas representatividades, que vai mandar um ofício dizendo que fulano de tal vai representando esse segmento, essa classe, essa instituição. Está entendendo? A gente tem que definir isso. Infelizmente, eu não creio que seja correto para quem no futuro vai ler a lei, certo? Nós que estamos aqui discutindo, debatendo, a gente vai entender e compreender facilmente. Mas no futuro próximo, alguém que não esteja participando do debate, ele não vai compreender, certo? Como foi que ficou definido o representante de um segmento sem ter uma instituição que vai indicar esse segmento. Vereador Edno, eu posso pegar o exemplo dos outros conselhos que participam, porque participo de mais de um. Eu acredito que o mais desenvolvido em termos de conselho, não só nessa cidade, mas em todos, é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, porque é um conselho bastante antigo com a participação da sociedade. E nele, por exemplo, que a gente pode pegar como piloto, todas as instituições da sociedade civil que têm interesse de participar do conselho, elas fazem previamente um cadastramento junto ao conselho. Diz, olha, eu tenho interesse em participar desse conselho,
a matéria de que eu trato é pertinente ao Conselho, eu trato da juventude, está aqui as minhas ações, e esses órgãos vão ficando cadastrados no Conselho. No momento em que que faz o convite para o chamamento, para compor as cadeiras, aí eles vão ser divididos no segmento que eles se cadastraram. Se tiverem 10 instituições cadastradas no segmento, vai ser mandado convite para as 10, vai ser elaborado um processo de escolha e o vencedor entre eles, sem inclusive a interferência do Conselho, apesar de sua intervenção, dali vai sair o detentor daquela cadeira pelo período do mandato. Rocha. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde a todos os jovens que estão aqui, ouvintes. Parabenizar até agora pelo pronunciamento de Vossa Senhoria, por ser jovem representante, né, desse segmento tão importante da nossa sociedade. Mas, Felipe, eu apenas queria saber, em relação à escolha dos membros do Conselho, quando Vossa Senhoria falou sobre segmento religioso, o vereador Edson foi bastante preciso. Na lei precisa especificar a instituição que vai indicar seu representante. Quando Vossa Senhoria falou segmento religioso, nós sabemos que existe aí uma igreja católica e várias denominações evangélicas. Por exemplo, se a denominação evangélica A quiser por exemplo, indicar uma pessoa para participar do conselho, se a determinação B também quiser indicar, como é que vai ser equacionada essa situação? Todas vão indicar, todas têm direito de indicar, e dentro das indicações vai ser feito um processo seletivo para que dentro daquele segmento exista o titular e o suplente. Vamos supor que existam 6 igrejas. As 6 podem indicar um e entre eles os 6 vão escolher quem são os 2 que vão representar. Só uma observaçãozinha, Dani, por gentileza. Nesse caso aí, reuniria todas as igrejas, né, no caso... Todas as igrejas cadastradas, elas têm que se cadastrar perante a instituição. Ah, tá certo. Doutor Felipe, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a lei que rege os conselhos da juventude, ela é muito clara. Quando ela fala em paridade, que ela fala em sociedade civil organizada, tudo muito mais, quando ela diz que existe o titular e o suplente, digamos, o exemplo, que vem aqui um ofício para o senhor presidente aqui, mandar 2 nomes, que um é titular e outro suplente. Quem vai dizer quem é o titular e o suplente? É o presidente da casa. Não é o conselho lá que vai fazer um processo, não, e dizer que o suplente é fulano e o titular é fulano, não. Não existe outro. A lei também, o objetivo principal é a proteção de direitos e deveres da juventude, tais como a cidadania, participação social e política e a representação juvenil. Então, a lei ela é muito clara, vereador Edno. Quando a instituição já indica os seus representantes, já sai de lá da instituição com o nome do titular e do suplente. Correto, mas o que a gente está falando aqui é quando tem mais de uma instituição habilitada. Por exemplo, a Câmara de Vereadores só tem uma. Eles vão indicar o titular e o suplente, porque a cadeira é da instituição. Mas se dentro do movimento existe mais de uma instituição habilitada, a gente não pode escolher entre um e outro. Todos eles, democraticamente, que fazem parte do movimento religioso, eles vão eleger entre si e passar para o conselho. Não é o conselho que vai retirar deles e escolher quem são. Eles mesmos, organizadamente, como sociedade civil, é quem vão compor. Mas certos segmentos, é isso que a gente está dizendo, vai ter um poder de escolha mais amplo, porque tem uma representação maior na sociedade, isso é natural. Eu acho, presidente, que a definição aqui, ela está fugindo de uma coisa básica, bem simples.
Sinceramente, porque se a gente olhar um representante do movimento estudantil, aí tem Grêmio Livres. Grêmio Livre. Tem quantos Grêmio Livre em Pombal? 3. Então era para ser no plural, né? Pode ser de qualquer um dos grêmios, como o Felipe está explicando. Um representante do movimento estudantil centro acadêmico. Tem quantos? Define, tem um, né? Um representante dos trabalhadores rurais. Aí, trabalhadores rurais, hoje em Pombal nós temos o quê? Algo em torno de 5 mil trabalhadores rurais. Quem é que vai ser o representante? Hã? Vamos dizer, trabalhando tem uns 300. Mas tem 300, quem é que vai ser? Qual deles? Entendeu, Paulo? Assim, infelizmente a gente vê um aqui que define quem é que vai nomear. Grêmio Livre. O Grêmio Livre vai nomear. Os outros são assim. Aí trabalhador rural, porque a gente não define quem é que vai nomear. Alguém nomeia e acabou, faz parte. Representa. Aqui, ó, um representante do movimento étnico-racial. É esse movimento. Vereador Edno. Aqui mais na frente, deixa eu só concluir, para você entender, ó. Me permita aqui. Ó, mas um representante do SEMAR. Aí vem um representante do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que é do SEMAR também. Aí não Está entendendo? não pode. Um representante do movimento religioso. Quais são os movimentos religiosos que existem? Então, assim, eu só achava interessante, Felipe, definir nome. Quem vai nomear? Entendeu? Porque a gente não pode deixar um espaço em aberto para que amanhã qualquer um outro possa dizer, não, eu tenho direito. É porque, assim, o problema que a gente eu não sou encontrou contra aqui nenhum, entendeu? Eu só estou querendo deixar a lei que ela sirva clara para todo mundo que for ler ela hoje, amanhã, depois, qualquer um. Porque, por exemplo, quando ele limitou, como é na lei atual, a Uniarp, ao SEBRAE, quando eles perderam o interesse no Conselho, o Conselho ficou sem poder trabalhar porque não tinha quórum, porque estava estrito a essas instituições. Agora você está respondendo a minha primeira pergunta, que foi justamente o que causou isso. Né? Então, foi a ausência de representantes que, infelizmente, Felipe, eu vou dizer, você me disse uma coisa aí que me despertou curiosidade. Você faz parte de mais de um conselho. E eu lhe afirmo com muita segurança. Infelizmente, a grande maioria de quem quer que seja, faça parte dos conselhos, não sabe o que é a função do conselheiro. Está entendendo? Porque o órgão de controle externo de força e poder, de orientação, de definição, né? de políticas públicas, mas infelizmente são poucos que têm conhecimento do que é isso. Pois não. Presta atenção, isso é um pensamento meu. Em conselhos, eu não frequento nenhum e faço questão de não ser representado em nenhum. Quanto maior o número, isso é a experiência própria que eu observei durante 20 anos aí. Por experiência própria. Quanto mais conselheiro, menos reunião tem, porque você não junta 20. Para juntar 16 já dá trabalho. Para juntar 30, aí é que não junta. Eu estou dizendo a você porque eu já participei. Eu me ausentei dos conselhos por isso, tendo raiva. Mas não junta. Era de 20, olha, eu tive no conselho de 25 para juntar 13. Só consegui juntar 9. Então, quanto menos, melhor. Entendeu, vereador Edno? Agora, a Uniarp. Qual é o problema da Uniarp estar desativada? Porque não manda ativar a Uniarp para ela indicar. Certo. Marcos, tem que ser alguém que seja ligado à juventude. Tem que ter alguém que tenha uma movimentação ligada à juventude. A Uniarp tem um movimento juventude? Olha, a lei é muito clara. A lei pede na composição do Conselho da Juventude que tenha presente na composição, está aqui, juventude indígena, rural, partidária, juventude negra, juventude de movimentos religiosos, movimentos estudantis, juventude LGBT. Então, eles pedem tudo isso, tem que ter. Mas a quem você vai procurar? É a lei que está mandando. Outra história também assim. Não é a lei que rege. Quem mais representa... Mas onde não tem índio? Nós faz um índio. Eu me pedi todinho, vou pro conselho, certo? Não, mas eu acho que... Presidente, nós estamos falando em relação à sugestão, presidente. representação. Para sugerir, presidente,
Eu acho que está se estendendo demais a participação de Felipe, e os vereadores estão debatendo dentro da participação de Felipe. Seria interessante a gente abrir espaço para algum outro segmento que queira se expressar, e depois os vereadores terão seu espaço para se expressar também. Vereador, eu entendi, Felipe. Senhor presidente, eu queria que Camila, que está aí, que é uma das enfrentando também, mas eu quero queria falar fazer algumas eu ainda tenho indagações a Camila. Eu já convidei Né? Camila, convidei Alisson. Você é última indagação. Eu só queria nem indagar, eu queria sugerir a Felipe em relação principalmente a essa questão dos trabalhadores rurais. Quem maior representa os trabalhadores rurais na cidade de Pombal é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pombal. Tem 15 mil sócios, hoje deve ter 5 mil ativos, sei lá. Então, minha gente, por que nós vamos procurar 200 associações que tem? Não, para mim, e eu votarei assim, quem representa os trabalhadores rurais de Pombal é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pombal. Ele que indica um representante e um suplente. E não nós procuramos dos trabalhadores rurais da cidade todinha, sair associação por associação, procurando quem é que quer vir. Não, eu acho isso muito claro. Quem melhor representa os trabalhadores rurais de Pombal é o sindicato, que tem 50 anos de existência, que trabalha, que mostra, que trabalha com o trabalhador rural direto. Essa é a minha opinião. E assim votarei. Quando o projeto estiver pronto para voltar a discutir, se não tiver isso, eu emendarei. Só respondendo a esse questionamento, o motivador da gente é justamente esse. Da forma que está a redação, o sindicato continua sendo representante. Mas se fosse só ele, se tivesse aqui só o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, excluiriam todas as outras associações que legitimamente também poderiam representar os trabalhadores rurais. Essa é a intenção do texto mais aberto. E aí entraria o ANSCOMP, que representa as associações urbanas de Pombal. Mas aí, Felipe, olha, quanto ao representante dos trabalhadores rurais, todas as associações, todas elas, eu acho que quase 100% delas são filiadas ao Sindicato Rural. Então não tem para que outra representação. Porque se a associação rural da base é cumprida. Deixa eu terminar você. Ó, se outra associação, a associação de Coatiba, quase todos os associados são filiados ao sindicato. Então estava representando eles também. É isso que eu quero dizer, porque se for colocar um de cada associação, ou um do UNIAR, ou um do. Não, para mim, para simplificar e ficar uma coisa objetiva. Porque se colocar muita gente desse, não tem pé do sentido. Vereador José Valdo, eu quero discordar de Vossa Excelência e informar os que estão presentes aqui que nenhuma associação rural de Pombal é filiada ao Sindicato Rural. São dois segmentos diferentes. A pessoa pode ser filiada nos dois, agora a associação ela é filiada ao Conselho. Entendeu? Então, eu acho correto o sindicato ser privilegiado com a vaga e as associações rurais não poderem participar. Eu discordo disso aí. A gente tem que achar um meio termo para privilegiar o agricultor, mas que não privilegie nenhuma instituição. Mas veja bem, aí está pedindo um representante do agricultor rural, do trabalhador rural. Se eu faço parte da Associação Rural de Coatiba e sou filiado ao Sindicato Rural dos Trabalhadores de Pombal, eu sou um representante do trabalhador rural, tanto da associação como do sindicato. Então, para poder simplificar e ser objetivo, veja o que eu estou dizendo, eu não estou querendo excluir ninguém, eu só estou querendo ser objetivo. Se eu for colocar um representante da associação, porque não é filiado, mas pode olhar lá, que o representante da associação, ele é filiado ao sindicato. Então é uma coisa só. Acabar com isso. Está redundante. Presidente, deixa eu dar uma proposta aqui para acabar, porque aqui o debate está fugindo da participação da audiência pública. Para mim, a audiência pública é interessante em o Conselho dizer o que é que ocasionou a iniciativa para fazer a modificação. Pronto, isso aí é o suficiente. Agora, o debate com relação à legislação é com a gente. Né? Bem claro. Eu acho o seguinte, vamos ser sinceros no que a gente faz. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, qual é a movimentação que tem de juventude dentro dele? Tem? Eu acho assim, tem uns projetos interessantes aqui
de igrejas, que eu não sei nem qual é a igreja, se eu não me fala a memória, eu já ouvi. Mãe Maria, tem um Bom Samaritano, tem coisas que lidam com juventude. Eu acho mais interessante. Olha, ninguém defende mais agricultor do que eu, não. Eu vivo disso. Agora, qual é a movimentação que tem? Vamos botar aqui uma outra instituição que tenha realmente movimentação com juventude, homem. Aí acaba com essa movimentação todinha. O que é que vocês acham? Movimento de igreja, qualquer que seja uma outra instituição que tenha ligação com juventude. Eu queria, senhores vereadores, só um minuto, Felipe. Eu queria entrar aqui sobre as emendas aqui. Eu queria fazer algumas perguntas. A Camila aí, faz parte do conselho. Eu queria fazer algumas perguntas aí a Camila. Eu tenho 3 emendas aqui na comissão. E eu conversei com o colega Marco para justamente haver essa audiência para a gente ter. Uma, eu já sei, essa do representante do Conselho, não tem como, né? O vereador Marco sabe disso, foi informado disso. Agora, essas duas são emendas constitucionais, elas não são inconstitucionais, eu sei que são constitucionais. Porém, ela diz o seguinte: aonde é que está aí no projeto? Você está em mãos com o projeto? Onde é que tem? Porque uma emenda aditiva é para colocar um representante do movimento Juventude Pombal. Tem aonde isso aí? Não. Camila, Não Vossa tem. Senhoria tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu estou como conselheira da Juventude, representando a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, representando o governo. Quero saudar todos os vereadores, a mesa diretora. E respondendo à pergunta do vereador Marcos Bandeira, não existe essa indicação dentro das modificações que foram feitas na lei. Antes disso, eu queria só esclarecer ainda, pegando o questionamento do vereador José Valdo, que eu queria explicar um pouco como é que se dá esse processo de chamamento da sociedade civil dentro do Conselho. Nós temos aqui um representante, vou dar um exemplo, certo? Nós temos aqui um representante do movimento estudantil, Grêmios Livres. Nós sabemos que no município, no município de Pombal, nós temos no mínimo 3 grêmios livres que são das escolas estaduais. As escolas municipais não têm. Então, como é que se dá esse processo? Enquanto conselho, nós enviamos esses ofícios de convocação para os grêmios. A gente não prioriza ninguém, a gente manda para os grêmios que se façam presente, a gente marca uma data, se façam presente dentro do Conselho da Juventude. E esses representantes dos grêmios elejam entre si, em fórum próprio, o seu titular e o seu suplente para fazer parte do Conselho da Juventude. A nossa preocupação principal quanto Conselho da Juventude, eu acho que isso é um sentimento geral de todos os conselheiros, é que desde 2017 a gente vem lutando com esse conselho e a gente não consegue ativar esse conselho. A gente não consegue ter as reuniões devidas, a gente não consegue que as entidades mandem os seus representantes. Então, a gente tentou, com essas modificações, que a gente consiga minimamente colocar esse conselho para funcionar. Porque o município está recebendo políticas de juventude que a gente não está fiscalizando, a gente não está acompanhando, enquanto conselho. Quanto aos representantes dos trabalhadores rurais, vereador José Valdo, eu queria explicar o seguinte: a gente não queria colocar, enquanto conselho, o sindicato diretamente, que o sindicato indicasse. Porque, como já foi debatido, existem inúmeras associações. Essa parte dos trabalhadores rurais, ela é feita da mesma forma dos outros segmentos. Todas as associações que estão cadastradas lá no conselho, a gente tem uma lista de associações lá na nossa Secretaria dos Conselhos, que é uma secretaria que não é só do Conselho da Juventude, ela abrange todos os outros conselhos. A gente pede indicação de todas as associações para que, em fórum próprio, elas deliberem quem será o titular e quem será o suplente. A ideia do conselho é essa. Mas, legalmente tem que ser dessa forma. Camila, então, o representante desse movimento estudantil, existe essa entidade, movimento estudantil? Que chegou até o conselho, a gente não tem conhecimento Onde ainda. é que existe? Vocês conhecem algum? Deixa eu dar outra opinião.
Não, eu Ô, tô Paulinho, a gente perguntando tem se que definir conhece. as coisas. Porque senão fica Hein? aqui. Ó, vou dar outra opinião. Porque você botou um A gente sabe, já foi dito, é reconhecido, que para formar um conceito, para uma reunião não tem condição, tem? Calma, Marcos, vamos definir. Vereador Marcos Bandeira, eu só queria dizer o seguinte, esse movimento, esse novo movimento, ele não estava incluso na lei. Ele é um movimento novo, é proposto que se inclua esse movimento na lei, mas ele não tinha na lei. Na lei não existia, é a alteração que está querendo se propor. Mas vamos botar cinco governos e 5 instituições? No instante resolve, porque aqui sobra. Bora, vamos, Paulo? Vamos botar 5 governos e 5 representatividades, porque fica bem facinho, olha. Movimento estudantil, Grêmio Livre, Universidade. Vereador Edno, eu só queria assim, as representatividades da sociedade civil, Rotaract, Léo Clubes, a gente decidiu em conselho que permanecesse. Né? Nas nossas reuniões de conselho, não tinha chegado esse movimento, porque isso poderia ter sido debatido e ser incluído. Sim. Mas, vereador, mas quando a gente coloca um representante do movimento, assim, eu posso dar uma sugestão. A gente poderia modificar a nomenclatura da lei e não colocar movimentos, a gente colocar os segmentos que trabalham com a juventude. Por exemplo, Léo Clubes e Rotaract. Essas entidades, eles são clubes de serviço. Então, a gente poderia modificar a nomenclatura para clubes de serviço. O movimento estudantil, ele pode entrar juntamente com o movimento de meninos e meninas de ruas, é um movimento de defesa da juventude, não é isso? Então, a gente poderia modificar e colocar 2 representantes, não fugindo da paridade, de movimentos representantes da juventude. Porque aí a gente englobaria todos os movimentos, não apenas um. Porque movimentos étnicos raciais, esses movimentos étnicos raciais são os movimentos quilombolas que a gente tem no município, comunidade quilombolas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, sim. Se eu sou um movimento racial, é claro que a minha ideologia ela é igual a qualquer um do movimento social, de qualquer mulher negra, de qualquer homem negro. Mas se o movimento novo que eu estudo, cada um tem a sua ideologia. Então não é justo que esse movimento fique de fora, porque são movimentos de jovens de Pombal. E já faz 2 anos, mais de 2 anos que esse movimento ele existe. Vereadora Edni, eu concordo, e é por isso que eu estou dando a sugestão da gente colocar o segmento e não nomear um movimento. Trocar todos. Se a senhorita botar o segmento, vai ficar exatamente assim como ficou o Conselho da Mulher, que eu entrei muda e saí calada, lá daquela reunião. Vai ficar exatamente assim. A senhorita vai lá, aí dá o nome do segmento, e vocês lá no Conselho, que tem maioria de votos, que é o poder municipal, vai dizer, fica Maria e João. Não, é injusto. Se o Conselho, ele é feita a composição paritária, e a lei ela é muito explícita, a lei, ela prioriza mais representação da juventude, como eu li nesse instante. Então, o movimento dos meninos vai dizer, daqui vai um titular e um suplente. Meu amigo, se você for tirar de movimento, se for por segmentos, querido, não dá certo, não. Vai ficar muita gente de fora. Vossa Excelência, me traga uma ata agora, da reunião desse movimento estudantil aí. Traga aí. Traga que eu voto a favor. Traga que eu voto a favor. Por que Vossa Excelência está tão nervoso? Pode tocar pro primo, foi empurrar para tomar? Sabe por que eu estou nervoso? Sabe por que eu estou nervoso? Porque você está querendo estabelecer, levando para o lado político, homem. Entendeu, Excelência? Traga uma ata desse movimento estudantil. Agora aqui, tem? Me responda. Vereador Marcos, eu estava aqui analisando. Vereador, pegue a lei 12.852/2003, do dia 5 de agosto. Pega a lei e leia.
A lei que rege o conselho do Excelência, você disse que eu estou nervoso? Estou nervoso? Excelência, eu não estou nervoso. Traga uma ata desse movimento estudantil aqui, traga. Pega a lei, pega a lei, pega a Que lei. negócio de lei, rapaz? Pegue a lei. Eu quero esse movimento, que é esse Murilo aí. Traga uma ata dele. Traga uma ata. Rapaz, a gente faz agora. Faz agora, né? Faz Atenção, agora. pessoal da Depois eu vou plateia. votar contra. Paulinho. 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 Vereador, Paulinho. vereador, Paulinho. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de Questão ordem. de ordem. Questão de ordem em audiência pública, Paulinho. Não tem questão de ordem em audiência Não pública. tem questão de ordem. Não, excelência, É José Val. preciso que mantenha os nervos. José Val. É preciso que mantenha os nervos. Não, eu. Edili quer colocar o movimento estudantil no Murilo. Não. Nós não vamos votar a favor. Por quê? Porque não existe. Olha. Não tem uma ata. Eu estou correto ou não? Está correto. Estou correto. Se for constituinte, Agradeço, ele- obrigado. Olha, se não tiver personalidade jurídica, vereador Marco, não participa. Pronto, isso é claro. Porque se fosse assim, eu ia aqui pedir para colocar a ordem de demoler, que é a personalidade jurídica, e é juventude. São jovens de 13 a 21 anos. Então, vereador, eu não estou questão de querendo sair. ordem. Entendeu? Eu acho. Camila, já concluiu? Camila, Já. Já concluiu? Pronto, Paulinho. eu passo a palavra a Thales, ele foi presidente da entidade e quer usar a palavra por 10 minutos. presidente de qual entidade, Paulinho? Presidente de qual entidade? Ele é presidente de qual entidade? Ele foi presidente do conselho. Do Conselho? Boa noite, primeiramente ao digníssimo presidente dessa sessão, caros vereadores e caras vereadores e demais participantes aqui, convidados que estão no plenário. Antes de tudo, primeiramente dizer que existe sim movimento estudantil universitário em Pombal. Existe sim porque existe na Universidade Federal de Campina Grande aqui em Pombal centros acadêmicos. Inclusive, eu fui representante do movimento estudantil universitário enquanto conselheiro. Não, mas centros acadêmicos são centros universitários. Um representante do movimento Juventude Pombal. Sim, aí isso aí já é outra questão. É a emenda que ele está pedindo. Cadê esse? Não, aqui eu estou apenas aqui respondendo ao senhor quanto à representação. Eu não disse que não tinha, não. Eu disse essa aqui não tem, não existe. De movimento estudantil universitário existe. Estou apenas respondendo quanto à indagação. Segundo aqui, primeiramente eu queria, infelizmente dizer isso, mas essa audiência ela está saindo do rumo. Eu tenho que dizer até isso. Está correto. Porque deveríamos aqui estar discutindo propostas para a juventude em si, não discutindo lei. Quem tem que discutir lei são os senhores na devida sessão para isso. Nesse momento aqui nós deveríamos estar discutindo sim o que o Conselho precisa, quais são os empecilhos do Conselho, quem é a juventude de Pombal, porque a juventude de Pombal não se resume somente a esses conselheiros que aqui constavam como membro na vigência da lei, na lei que ainda está vigente, para ser mais exato. Inclusive, esta organização, discordo dela, sim, porque ela me parece um pouco atípica. A gente vê aqui que há representações de segmentos e há representações de instituições. E aí, como é que vai ficar essa questão da eleição? Se não existe nem sequer um regulamento que trate disso. Será por indicações dos membros do governo? Isso aí feriria também a questão da paridade e da isonomia, da própria isonomia também quanto à indicação dos próprios conselheiros. Porque eu temo muito ocorrer um aparelhamento, ou seja, que houvesse aí um entrave que limitasse ou mitigasse a verdadeira democracia participativa. Como você era o presidente e você pediu para sair permanecendo só com a cadeira com representante do movimento universitário, estudantil universitário. Como você é ciente da proposta de regimento, você acha que o Conselho vai fazer essa nova eleição mediante essa aprovação? Você acha que ele vai ser, como você acabou de dizer aí, o prefeito mandando ou o Conselho pedindo, ou o Conselho votando? Aí é uma questão interessante porque se a gente for pedir essas indicações da forma como foi dito aqui, a sociedade civil, quem vai nomear é o prefeito. E pelas as normas, até mesmo estadual e a nível federal,
Todos os conselhos que existem, principalmente representação juvenil, é eleito de forma direta através da Conferência Municipal de Juventude. É por isso que eu discordo... Só um minuto, vereador. É por isso que eu discordo dessa classificação mista que está tendo aqui entre entidades e movimentos. O que deveria ocorrer de verdade era a representação do movimento, onde iria se existir a questão do cadastro das entidades que seriam legitimadas a participar. Só que, no projeto de lei, na emenda, tanto na proposta que foi enviada aqui para alterar a lei, como nas emendas apresentadas, a regra continua vigente. Ou seja, é a mesma dinâmica. Então, a gente tem que trabalhar com as regras que estão sendo aplicadas ao jogo. Nessa perspectiva é que surge, então, a questão do movimento de Juventude Pombal. Sim, vereador? Tássio, você está com esse... Thaleson, né? Você está com esse projeto de lei aí em mãos? Aqui eu peguei aqui com a amiga Camila. Presta atenção. No representante da sociedade civil, tem aqui um representante do movimento estudantil universitário. Sim, sim. Eu, hora nenhuma, fui contra isso. É porque o senhor... Agora, eu sou contra essa aqui. Um representante do movimento Juventude Pombal. Uma entidade que não existe, não tem, não conheço. Existe, sim. Pois eu não conheço. Existe, sim. Inclusive, eu estou pedindo uma ata de fundação dele aqui. Inclusive... Precisa não? É só de boca, é? Não existe Ela está isso. dizendo que precisa de ata. Nobre jovem advogado, o que o vereador Marcos Bandeira está falando é questão formal. Existe, sim, existe. Sim. Formal, existe documento, existe ata, existe... É isso. O movimento Juventude eu Pombal... não conheço. É porque eu estou certo, eu não estou morando aqui, eu não conheço. O movimento Juventude Pombal, ele já vem atuando. Esse movimento eu não conheço. Ele é constitucionalmente formado, juridicamente. Ele é juridicamente constituído. É sim. Formalmente constituído. Presidente, eu queria pedir um pouco de silêncio para eu participar. Olha, o que está acontecendo aqui é como se esse movimento não existisse. É o que está deixando a subentender nas falas do vereador Marcos Bandeira e da vereadora Princesa. Se a gente pedisse, nesse momento, uma ata de cada um desses movimentos, dentro de 5 minutos ia aparecer uma ata aqui. Para que isso? Olha, a discussão do projeto e a votação do projeto é numa sessão da casa. Então, esse não é o momento da gente discutir o projeto. É o momento da gente ouvir a sociedade. A opinião, mas agora parece que a gente já está discutindo o projeto para votar. Eu acho que não é o momento. Primeiro a gente escuta, depois a gente toma as nossas decisões. Eu entendo a inquietação e a questão suscitada pelo caro vereador, mas sim, o movimento Juventude Pombal, ele é sim formalizado. Ele já foi registrado enquanto associação, contém estatuto, contém regimento, contém membros, com todas as formalidades legais. É um movimento que já está aqui em Pombal atuando durante 2 anos. O senhor deve ter conhecimento, sim, porque... Eu compreendo. É você que eu tenho conhecimento que eu não tenho. Eu nunca vi esse movimento. Qual é esse movimento? Eu não conheço. Esse movimento estudantil não, juventude. Esse movimento que está aqui, que estava à frente da campanha da deputada Poliana. Não se trata disso, até porque numa associação... É um movimento. Mas não se trata disso, até porque numa associação qualquer pessoa pode ser membro, né? Não se trata disso, senhora vereadora, até porque numa associação qualquer pessoa pode ser membro, não existe nenhum tipo de impedimento. Se existisse, não seria um movimento nem associação. Vamos se ater às sugestões do... Thaleson, eu só quero de antemão, Thaleson, primeiramente pedir desculpa a você e a todos os jovens que aqui estão, pela essa forma que está sendo conduzida a audiência pública. Porque, na realidade, a gente deveria estar aqui ouvindo muito vocês e depois a gente discutir tudo isso. Mas entrou num clima de uma discussão, inclusive, lado A e lado B, que não era para ter acontecido. Então, eu peço, em meu nome, como vereador, me desculpe por esse momento que está acontecendo dessa forma. Inclusive, senhor... Para o vereador, eu gostaria que o senhor concluísse seu pronunciamento, nós vamos encerrar a audiência pública.
Inclusive, vereador José Valdo, eu compartilho o meu sentimento. Eu achei que estava vindo uma audiência, mas findou sendo uma sabatina, né? Fui aqui interrogado, Felipe também foi interrogado, mas tudo bem. Eu concluo dizendo que, mandando uma mensagem aos jovens, dizendo primeiramente que a legitimidade da luta da juventude não pode ser questionada por ninguém que não faça parte dela. Primeiramente dizer isso. Dizer, em segundo lugar, aos jovens que me escutam hoje, que espaços de poder como esse que aqui agora estou representando são para todos. E nunca ousem, nunca tenham medo, nunca receiam de vir aqui e bater de frente. Até no começo aqui eu trouxe e queria trazer uma indagação acerca do que seria democracia participativa. Infelizmente, os rumos dessa audiência não me permitiu a tanto. E finalizo dizendo que posso ainda não ser um doutor, mas nem ter um conhecimento jurídico tão apurado, digamos assim, mas falo aqui com tamanha competência, até pelo meu histórico de quem me conhece, de lutas pela juventude. Eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, Alice. Vossa Senhoria é um jovem, jovem promissor, né? De uma grande família aqui em Pombal. Sucesso. Eu acho o seguinte, senhores vereadores, o debate saiu um pouco, fugiu um pouco das normas do que foi proposto à audiência pública. No entanto, os vereadores podem manter ou fazer outras emendas, né? E isso vai ser discutido numa sessão, certo? E vai ser votada. Então, esse projeto será votado numa sessão ordinária e se chegará ao denominador comum sobre a referida matéria. As propostas da audiência foram dadas, e aí os senhores podem sentar as comissões e ver que cada um que queira, que vote a favor ou contra, retira ou insira artigos, fica à vontade dos senhores. A audiência pública, infelizmente, saiu um pouco do foco do debate, do assunto, e prejudicou um pouco a dinâmica do trabalho. Mas, Paulo, eu posso dizer a Vossa Excelência que eu fico super tranquilo e consciente em fazer uma coisa embasada na última fala de Thales. Certo? Isso aí, para mim, eu já disse agora há pouco, inclusive. Quem deve fazer parte do conselho tem que ser alguém ligado à juventude. Isso aí é primordial. Não tem como a gente estar colocando aqui membros de pessoas tipo Sebrae. Né? Infelizmente estava na lei, né? Mas tão consciente que pediu para sair. Então, na realidade, foi quando foi feita a lei, né? Teve os seus erros e a gente está aqui para corrigir. A audiência pública, ao meu entendimento, seria para escutarmos as opiniões da juventude, né? E aí a gente, enquanto legislador, colocar no projeto o que melhor se adequasse às solicitações da juventude, né? Eu acho que seria isso mais principalmente o objetivo. Agora, eu fico tranquilo em dizer que votarei no projeto, né? Se aqui eu estiver, se for votado próxima semana que vem, já não votar, Vossa Excelência já sabe, vou ter que ir ao Maranhão, mas se for mais para frente um pouquinho, vou discutir e votar no projeto, desde que ele seja direcionado à sua composição do Conselho por membros ou instituições ou segmentos ligadas à juventude. Vereador, Gilberto, eu não tinha falado ainda porque eu estava prestando muita atenção. E o meu questionamento é o seguinte: eu entendi que a audiência pública é para discutir as políticas públicas para a juventude, as propostas do Executivo e as propostas da própria juventude. Mas o que se discutiu até agora aqui foi o Conselho da Juventude. Isso aqui é uma discussão para a gente, na comissão e no plenário, quando for a vez. Eu falei há pouco com o Edno ali, isso aqui se resolve, não havia necessidade, porque o assunto em questão no momento não era para audiência pública. Essa questão de entidade, movimento, a diferença é o CNPJ, que movimento não tem CNPJ não pode ser responsabilizado. Agora, essa questão de conselho, ela é nossa daqui, da casa. Eu pensei que aí iam trazer propostas de política pública, tanto da parte, nós aqui que somos da situação, como da a própria juventude que tem os seus anseios para expor aí o que é que eles queriam, mas a discussão discutiu a composição do conselho, coisas que não tem nada a ver com juventude, está aqui querendo participar do conselho, esse tipo de coisa, não é essa hora de discutir isso aqui não. Obrigado, presidente. De qualquer forma, eu agradeço a presença do pessoal do conselho, dos conselheiros,
né? Agradeço ao doutor Felipe Almeida, Camila Dantas, Luan Almeida, Juan e Thalisson, que é o ex-presidente, e futuramente serão discutidas entre as comissões e resolverão esse problema. Obrigado, um abraço a todos.